Depois da gente ter visto como se organiza o WordNet, eu vou mostrar agora como que a gente pode trabalhar com essas redes de significado usando Python. E a primeira pergunta é, por que é importante a gente navegar na WordNet usando o nosso próprio computador ou o Google Colab, por exemplo? Qual que é a diferença entre usar o Python, nesse caso, e navegar nos sites que hospedam as WordNets? É pelo seguinte motivo: quando a gente navega no site, a gente tem muito mais limitações, né? A gente não consegue, por exemplo, elaborar um programa, um script que seja capaz de aproveitar as redes semânticas para muita coisa, né? No fim das contas, os sites que eu mostrei no vídeo anterior, eles servem para ilustrar e para a gente fazer consultas pontuais. Mas se a gente quiser fazer aplicações robustas que de fato explorem as relações de sentido de uma forma ampla e entre milhares de synsets, então a gente vai precisar trabalhar nos nossos próprios programas. Em resumo, quando a gente usa as WordNets disponíveis nos sites da internet, a gente tem acesso a interfaces visuais simples de entender e clicáveis. Quando a gente usa o Python ou qualquer outra linguagem de programação, mas aqui no nosso caso a gente foca no Python, né, no nosso curso, nós temos a liberdade então de fazer o que a gente quiser, né, e a gente tem a robustez de lidar com a WordNet como um todo, se for o caso. Bom, mais uma vez a gente vai acessar o WordNet então no Python usando a biblioteca NLTK. Primeiro é necessário importar o WordNet e dependendo do que você já tem instalado na sua máquina, talvez precise fazer o download da WordNet e do OMW, que é o pacote que a gente vai usar para trabalhar com o português. OMW significa Open Multilingual WordNet, então é a WordNet multilingüe e aberta. Então ela traz WordNets em algumas línguas diferentes do inglês, que é a língua padrão, né? Aí estão comentados esses dois comandos de download, mas no Colab você vai precisar inserir esses comandos sem o jogo da velha, tá? Então tira o jogo da velha e tira o espaço também para ficar tudo com a indentação correta. Nesse exemplo que eu coloco na tela, eu mostro a função synsets, tá? Ela é basicamente igual às buscas que a gente fez no vídeo anterior lá no site do WordNet, lembra? Lá a gente insere um lema e a busca retorna todos os synsets dos quais esse lema faz parte. Para a gente trabalhar em português, a gente precisa inserir esse parâmetro lang igual a por. Se a gente não colocar esse parâmetro ou deixar vazio, né, sem nada, ele vai trabalhar com o inglês, tá, que é o padrão. Aqui no exemplo que eu coloquei, eu inseri a palavra casa. Então esse comando me retorna todos os synsets dos quais o lema casa faz parte. Vejam que os nomes dos synsets estão em inglês. Uai, mas eu não defini que a língua era português? Bom, veja bem, eu defini que o lema seria em português, e o lema está lá em português, né, que é casa. Os synsets, na verdade, se a gente for pensar, não estão em língua nenhuma, né? Eles representam um conceito, um significado, e esses nomes que estão aí para os synsets, tipo apartment, building, chalé, Kringle, etc., são quase que ilustrativos para aquele significado. Bom, então a gente vê aí que casa, esse lema casa, né, faz parte de um bocado de synsets. E cada synset é identificado por um nome que é sempre em inglês e um número sequencial, porque às vezes o mesmo título do synset, digamos assim, pode aparecer em mais de um synset, tá? Em mais de um significado. Por exemplo, tem vários synsets diferentes com o nome house, ou então com o nome home. Então a gente vê aí que casa faz parte do synset house 1, do synset house 12, mas não faz parte do synset house 2, por exemplo, o house 3, o house 4. Eles existem, mas isso acontece porque o significado de casa em português não está vinculado a esses synsets específicos, mas só a esses que estão aparecendo aí, né, que foram retornados aí. Outra função importante é a função synset. Atenção, é a função synset, não synsets no plural, que é a que a gente viu no slide anterior. Nessa aqui, synset no singular, a gente vê informações sobre um synset específico. Tem várias informações que a gente pode ver. Lembra lá no site do WordNet, onde a gente podia ver uma definição de dicionário para o synset? Pois é, aqui também a gente pode. E a gente também pode ver umas frases de exemplo para aquele synset. As funções específicas para tudo isso e muitas outras estão lá na documentação do WordNet, no NLTK, você acha, se você procurar, você acha isso. Não vou mostrar tudo aqui, porque são muitas e não faz sentido mostrar absolutamente tudo que existe, né? Mas para ilustrar tem uma função que é muito útil, é a lemma names. Se você coloca o WordNet.synset e como parâmetro define o synset, depois você pode completar ali com lemma names, definindo de novo a língua portuguesa como parâmetro, e aí você vai ver que todos os lemas, né, que fazem parte desse synset. Então vamos ver esse exemplo aí. Primeiro, eu quero ver
todos os synsets dos quais o lema vela faz parte. Né? Usei o mesmo comando do slide anterior, que é o synsets, no plural. Lá na saída a gente vê os synsets, né? É uma lista longa, nem aparece toda na tela, ela vai seguindo mais para lá. E aqui eu fiz um corte, né? Então, depois eu escolhi 3 desses synsets para ver quais lemas estão neles, né? Quais lemas fazem parte deles. Eu peguei 3 aí, escolhi 3. É o Sailing 2, o Candle 1 e o Spark Plug 1. Tudo isso é vela em português, não necessariamente em inglês, mas em português sim. Então, vela faz parte desses synsets, desses significados aí. Vamos ver então quais lemas estão neles, né? Junto com velas. Vela sempre vai estar, mas tem outros que acompanham vela também, que são sinônimos de vela com aquele significado, né? Naquele synset, naquele significado, vela pode ter sinônimos. Então a gente vê, no primeiro tem iatismo, náutica, navegação e, claro, vela, né? Vela vai estar em todos. No segundo só tem vela mesmo, né? Porque é só vela, né? É a vela de acender, não tem sinônimos não, é só isso mesmo. No terceiro tem um outro tipo de vela, né? Que é a vela de ignição. Então vejam só, mesmo que em inglês a palavra candle não tenha nada a ver com iatismo, né? Que em inglês é sailing, em português, esses synsets compartilham um lema, então a gente consegue ver essa relação aqui. E claro, vocês podem tentar isso com outras línguas também, né? Basta definir ali no parâmetro outra língua, né? Em vez de português, e também com outros lemas e synsets. Façam um teste aí para vocês verem como que essas relações podem aparecer para a gente. Bom, vamos ver aqui outra relação de sentido disponível aqui no WordNet do NLTK. Lembra dos hiperônimos? Pois é, tem aqui também. Basta colocar a função hypernyms aí na frente do synset, então a gente vê quais são os hiperônimos desse synset. No caso dos 3 synsets do slide anterior, que se referem à vela em português, a gente tem que a primeira vela, que era Sailing 2, tem como hiperônimo Water Travel, né, viagem aquática. Ou seja, Sailing é um tipo de Water Travel, né, iatismo, o esporte de vela, aquele esporte olímpico, né, do Robert Charge, do Lars Grael e tudo, é um tipo de viagem aquática, né? Um hipônimo de viagem aquática. Então, viagem aquática é um hiperônimo de iatismo, e iatismo é um tipo, um hipônimo de viagem aquática. A segunda vela é parte do synset Candle 1, né? Que tem como hiperônimo o synset Lamp. E a terceira vela é parte do synset Spark Plug, que tem como hiperônimo Electrical Device, né? Dispositivo elétrico. Eu nunca vou me cansar de repetir uma coisa. Aqui, cada synset corresponde a um significado, não a uma palavra. Então, essas palavras aí são só ilustrativas, né? Sailing, Candle, Spark Plug, Water Travel, Lamp, Electrical Device. Aqui a gente está falando de synsets, de significados. Por isso essas relações, elas não são entre a palavra vela e outras palavras, mas entre os synsets dos quais vela faz parte e outros synsets. A ideia do WordNet é toda essa. Então, por isso, nem faz sentido definir a língua nos comandos aqui desse slide, né, no comando dos hiperônimos, porque aqui a gente nem tocou nos lemas, né, aqui a gente nem está falando de lemas, a gente está trabalhando só com os synsets, né, que é aquela coisa, eles não têm língua nenhuma, eles não correspondem a língua nenhuma, são apenas conceitos, significados. O que depende da língua são as palavras que fazem parte dos synsets, né, os lemas. Para finalizar, eu vou mostrar um outro comando, que é o comando para os hipônimos, né, que é o contrário dos hiperônimos. É a mesma coisa do slide anterior, né? Só que ali, em vez de pôr hypernyms, vou botar hyponyms. E reparem que o synset, que inclui a vela de ignição, que é o terceiro, né, desse Spark Plug, não tem hipônimos, né? Ficou uma lista vazia ali na terceira linha da saída. Isso é porque vela de ignição já é um conceito bem específico, né? Aparentemente não existem tipos de vela de ignição. Bom, para quem entende de mecânica, talvez existam, né? Mas para os fins do WordNet, essa rede para por aí. Por outro lado, os outros synsets têm hipônimos, né? Por exemplo, esse segundo synset mostra vários tipos de vela, né? São hipônimos do synset Candle 1. Bom, eu vou parar por aqui, mas eu recomendo fortemente que você entre na documentação do WordNet, do NLTK, nesse link que está aí na tela. Existem várias outras explicações também pela internet, podem começar por aí e procurar outras fontes de informação sobre o WordNet no NLTK. E aí você pode ver as diversas possibilidades de relações de sentido que podem ser estabelecidas aí. O que eu mostrei aqui é só uma pequena introdução, tem muito mais coisa que pode fazer, né? É possível checar, estabelecer diversas outras relações, tipo sinonímia, antonímia, relações de pertencimento e várias outras, relações entre verbos também.
E é possível também fazer uma outra coisa, que é verificar a proximidade entre synsets em uma rede. E é isso que a gente vai explorar no exercício no próximo vídeo.